Olá, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Michel Falconieri. E eu, a Renata Falconieri. E nós somos o Casal Cristão. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, ao estudo bíblico. Hoje nós estamos com a lição 4, que diz que o título dela é o seguinte: Quando a maldade começou. Eu vou ler o textinho que tem na lição antes da gente começar. Diz assim: muitos acreditam que o diabo não é um ser pensante, mas apenas uma influência negativa. Outros não conseguem compreender como surgiu o mal. Há ainda aqueles que pensam que para existir um equilíbrio no universo é preciso o mal e o bem. Hoje queremos encontrar algumas respostas. Calma aí, cavalinho. Encontrar algumas respostas da Bíblia para a origem do mal. Descobriremos que um dia Satanás foi Lúcifer, um anjo de luz. Ele era amigo íntimo de Cristo e o comandante dos anjos de luz. O egoísmo surgiu no coração de Lúcifer e o mal sujou o universo. Vamos conhecer como começou essa história triste, sobre como o pecado chegou até nós hoje e descobrir o que tudo isso tem a ver conosco. Aí tem um textinho, que o título do texto é o seguinte: Cristo une o homem caído ao céu. Apostatando, o homem alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo, a fonte de infinito poder. Esse trechinho que eu acabei de falar está no livro Caminho a Cristo, na página 20. Tá? Então, antes da gente ir para as perguntas, vamos fazer a nossa oração, nosso momento de oração. Então, se você puder, feche os olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais uma vez ter a oportunidade de falar da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, que nós vamos abrir a Tua Santa Palavra. Cuida de cada pessoa que assistir, abençoa a vida de cada um e nos guia para que a gente possa sempre estar ao Teu lado. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, gente, a primeira pergunta diz o seguinte: onde começou o pecado? Está lá em Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 7 a 9, que diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, o que é que nós podemos entender dessa passagem? Bem, onde é que surgiu o mal? O mal ele surgiu justamente em Lúcifer, que era um anjo de luz, como a gente leu naquele textinho, né? Um pouquinho uma sinopse. Então, nasceu justamente no coração de Lúcifer, né? O orgulho, né? Ele querer ser mais do que Deus, querer tomar o trono de Deus, né? E isso foi a origem desse mal, né? Então houve a peleja nos céus, né? De Satanás contra Deus, e aí Deus obviamente venceu, expulsou o Satanás de lá do céu, expulsou Lúcifer, né? E aí Lúcifer trouxe 1/3 dos anjos com eles, que esse 1/3 de anjos foi justamente o que ele ludibriou através de suas mentiras, né? Então 1/3 dos anjos caíram nas mentiras, 1/3 dos anjos caiu na mentira de Satanás, né? E aí surgiu em Satanás, surgiu em Lúcifer esse mal. Bom, a segunda pergunta diz o seguinte: em quem se originou o pecado? Está lá em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 14 e 15, que diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, o que é que isso significa? O que significa é o seguinte, irmãos. Como a passagem acabou de falar, ele era um querubim, né? E ele estava a serviço de Deus.
E no coração dele foi que ele criou esse pecado, né? Como Deus falou que ele era perfeito até surgir a iniquidade dentro dele. Então foi justamente no coração de Lúcifer, né, que surgiu esse mal, né? Então é isso. Bom, a terceira pergunta diz o seguinte: que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? A resposta está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 16 e 17. E diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o que isso significa? Então, significa o seguinte: a única prova de obediência que Deus pediu a Adão e Eva era justamente isso: obedecer a Deus e ter a confiança em Deus, que o que Deus estava falando era verdade. E se Deus estava dizendo que não era para eles comerem, era exatamente isso que eles não deveriam ter feito, né? Eles não deveriam ter pego o fruto proibido, Eva, na verdade, ter comido e também ter dado a Adão, né? A prova de obediência maior a Deus é essa: é você ser obediente à voz de Deus e confiar nele plenamente, né? E isso acontece ainda hoje, meus irmãos. A gente tem que confiar em Deus, né, e acreditar nas palavras dele, porque tudo que ele fala é verdade e é para o nosso bem. Tá bom? Amém. Bem, irmãos, continuando, a quarta questão é o seguinte: em que consistiu o primeiro pecado? Né? E está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, e diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então vamos lá para a explicação, né? Então, no caso, resumindo, é uma continuação daquilo que o Michel falou na questão anterior, né? Deus deu uma ordem expressa, né? Porque eles eram seres perfeitos, não havia pecado ali. Eles poderiam comer de todas as frutas e frutos do Éden, menos aquela ali. Então, nesse momento, Deus estabeleceu um vínculo com Adão e Eva, um relacionamento, e foi quebrado. Mas em que consiste, na verdade, o primeiro pecado? Foi exatamente essa questão do diabo, né, em forma da serpente, ter ludibriado Eva a ponto dela esquecer o compromisso dela com Deus e passar a ouvir o diabo. Então, hoje em dia ainda o diabo está rondando a gente para que a gente possa vacilar, cair e esquecer aquilo que Deus já nos ensinou e nos ensina. Exatamente. Então, o que consiste o primeiro pecado é isso: Eva deixar de ter o relacionamento dela com Deus, a certeza daquele relacionamento, para ouvir o diabo, que é a serpente. Obediente, né? Bom, a quinta questão diz o seguinte: qual é o resultado final do pecado? Está lá em Romanos 6, versículo 23, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. É isso aí, irmãos. A passagem ela é mais clara do que água, né? O salário do pecado é a morte. Então, significa que todos nós estamos mortos, não é isso? Todos nós iremos perecer. E, de certa forma, é uma verdade, irmãos. Se Cristo não tivesse vindo à Terra se sacrificar para poder nos salvar, né? Então, o salário, sim, do pecado é a morte, porque todos nós somos pecadores e todos nós merecemos morrer. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, mandou Cristo para que ele fosse morto, né, por nós, pela nossa salvação, e todos os nossos pecados caíram sobre ele, né? Porque, como a palavra de Deus diz, todo pecado ele exige que a alma seja morta, né? Então, no primeiro pecado, né, que foi com Adão e Eva, eles também mereciam morrer, né? Então, o que Deus fez? Naquela época ele pegou o quê? Um carneiro, né? Porque existe uma vida, ela tem que ser tirada no lugar do pecado, né? Que no caso é a morte substitutiva. E aí o que acontece? Deus matou um cordeiro,
né, para perdoar os pecados de Adão e de Eva, né? E Deus, Cristo, ele veio como o Cordeiro, né? Como a citação na Bíblia também diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo justamente para levar os nossos pecados para a cruz, para que a gente não perecesse. Ou seja, nós somos pecadores? Somos. Merecemos a morte? Sim, merecemos. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Ele está aí oferecendo a salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tendo fé nele, guardando seus mandamentos, se batizando e levando Deus no nosso coração, né, crendo nele. E aí Ele oferece para nós o dom da salvação, que não é através de nossas obras, não é através de guarda de mandamento, para falar a verdade, mas é um dom que vem de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo é que nós somos salvos. Tá bom? Irmãos, hoje vamos para a última pergunta. Não, você não entendeu errado. Hoje só tem 6 perguntas. Mas vamos lá. A pergunta número 6 é o seguinte: o que nos purifica de todo o pecado? A resposta está lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Bom, essa também é uma complementação da anterior que o Michel fez a resposta, né? Como ele mesmo mencionou na Bíblia, tem uma passagem que diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Então, não há pecado que não possa ter sido lavado pelo sangue de Deus, de Jesus. Então, assim, o elo que Deus tem com a terra, né, foi restabelecido por conta do sacrifício de Jesus. Amém. Ele veio à terra com essa missão, né? Às vezes eu até já pensei assim, poxa, por que aconteceu tudo isso, né, com Jesus? Mas isso foi o que era para ter acontecido. Então, esse elo, essa aliança que Deus tem com o seu povo, de restabelecer, né, a vida purificada que foi perdida lá no Éden. Então, o sangue de Jesus Cristo é o que nos salva de qualquer pecado. Amém. Tá bom? Então, com essa resposta foi a última pergunta de hoje. Hoje foram 6 perguntas. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um pouco mais curto, mas de qualquer forma, fica aí essa outra lição. Se você gostou, curte, compartilha, comenta se tiver dúvida. E amanhã nós estamos novamente aqui postando no mesmo horário, para que a gente possa, à distância, ainda continuar ouvindo a palavra de Deus, ainda continuar comentando a Bíblia. Que a gente precisa ter a comunhão, né, diária com Deus. Então, a gente quer muito que vocês gostem, que vocês continuem fazendo essas lições conosco, porque é muito importante, principalmente agora que a gente está com tanto problema financeiro, trabalho, que o pessoal está perdendo trabalho, doença. Então, é aí que a gente tem que se achegar mais ainda a Deus. Não porque a gente tem que se achegar a Ele só quando tem problema, não. A gente tem que estar com problema e sem problema. Mas quem é nesse mundo que não tem um problema? Então, vamos continuar com a nossa aliança com Ele, assim como Ele tem conosco. Tá bom? E lembre-se, viu, meus amados, não há nenhum tipo de pecado que você possa cometer que vai fazer com que você se perca, se você se arrepender dele e se entregar ao Pai. Tá? Tem uma citação que... eu não me lembro a pessoa que faz essa citação, que é o dono dessa frase, mas eu sei que o pastor e professor Leandro Quadros, ele reverberiza muito, e é uma citação que eu gostaria de fazer aqui, que diz o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Deus, eu sinceramente não vejo como me perder. Amém. Tá bem, irmãos? Então, curte, compartilha lá no teu grupo lá do WhatsApp, compartilha lá, replica esse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, ajuda outras pessoas a estudarem a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer Deus na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, porque Ele te ama, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.